Fala pessoal, tudo certo? Então, hoje nós vamos fazer um react sobre um vídeo que está bombado aí nas redes, que é um patrão versus 30 demitidos, com o Thales Gomes. Antes da gente entrar no react em si, se vocês ainda não assistiram, assistam que vale a pena, né? Eu vou passar aqui só em algumas partes, né, do vídeo, em alguns pontos para a gente discutir em alguns assuntos, mas o interessante é que vocês assistam todo o vídeo e tirem suas próprias conclusões também, tá? Então antes da gente entrar diretamente no react, eu só vou dar um resumo aqui do que se trata esse vídeo. Ele se trata em relação a um patrão discutindo com 30 pessoas que foram demitidas. Na verdade são 28 que estão ali na plateia, né? Vocês vão perceber. Mas ele vai trazer o Thales Gomes, que ele vai ser a parte do patrão, ele vai trazer alguns assuntos para ele discutir com essas pessoas que foram demitidas, tá ok? Então vamos dar continuidade aqui, ó. Turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Então a primeira pauta que ele traz aqui para discussão é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Então essa é a primeira participante. Prazer. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão, você concorda, discorda? Então, na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor... Essa aqui é a primeira questão que essa pessoa aqui ela levanta, essa pessoa foi demitida. Lembrando aqui, pessoal, nós não estamos julgando as pessoas aqui em si, tá? Eu estou trazendo simplesmente a pauta e a resposta de cada um deles para a gente fazer análise. Então aqui ela fala que ele lida com seres humanos, né? Os patrões lidam com seres humanos, e todos nós temos dias bons e dias ruins. Em cima disso, o que a gente pode tirar de raciocínio? Com certeza todos nós temos dias bons e dias ruins. Mas digo para vocês, tá? Não é por causa de um dia, ou uma semana, ou às vezes de um mês que uma pessoa é demitida. São uma série de fatores que fazem com que as pessoas sejam demitidas. Eu já estive do lado como funcionário e fui demitido várias vezes, de vários empregos. E isso a gente vai discutir até em outros pontos, como isso foi bom para mim em alguns aspectos, né? Mas nesse ponto específico aqui, todo mundo realmente tem dias bons e dias ruins, mas a gente tem que deixar claro, não é por causa de um dia ou uma atitude em si. Claro, dependendo da atitude que tu tenha, pode ser que tu seja colocado para a rua, né? Que tu seja demitido. Mas dificilmente uma pessoa é demitida por causa de um dia ruim, ou uma semana, ou até um mês, tá? Vamos dar continuidade aqui. Qual que é o seu nome? Fernando. Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do ponto? Eu discordo porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não... Vamos fazer uma pausa aqui nessa parte do vídeo que ela é muito interessante. Para a gente ver como é que funciona também realmente o pensamento das pessoas, principalmente de alguns funcionários, tá? Muitas vezes de pessoas que foram demitidas e aí ficam com aquele sentimento de injustiça. Então olha o que essa pessoa fala, né? Ela fala: vocês empreendedores olham para lucro, para números e não olham para as pessoas. Não é verdade. O empresário em si, quando ele está tentando gerir o seu negócio, ele realmente precisa das pessoas, porque senão se ele não precisasse das pessoas, ele estaria trabalhando sozinho, tá? E quando a gente precisa de outras pessoas, a gente tenta maximizar o que essas pessoas podem trazer de benefício para a empresa, né? Como o Thales fala no começo, realmente as empresas não são ONGs, elas trabalham com um propósito, e o propósito é de gerar lucro. E com isso, a gente tem que olhar para as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem e elas consigam entregar o máximo que elas podem para a empresa, né? Para a gente conseguir gerar aquilo que a gente está se propondo a fazer na empresa, né? Então, essa parte dessa visão que o empresário só olha para números ou lucro, cara, isso é balela, isso é mentira. Isso, como o Thales vai falar em muitas outras partes desse vídeo aqui, é aquele esquema do eles contra nós. Então não é verdade. O empresário ele sempre olha para o bem-estar também do funcionário, mas sempre
balanceando o que ele pode favorecer o empregado para que o empregado possa entregar mais para a empresa, tá? Então realmente os empresários também olham com certeza para o bem-estar dos funcionários e não simplesmente para números. Tá cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir uma é companhia outro com 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que não. Não, você está pensando em números. O que produz números? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. Olha só como é que é o pensamento aqui, né? Ele falando pro empresário, o demitido falando pro empresário que o empresário não cuida das pessoas, né? Que ele cuida simplesmente de números, ele se importa com números e ele vai trazer uma pessoa para cuidar dos funcionários. Cara, tá interligado. O empresário em si, ele não consegue dar conta de tudo o que acontece na empresa. Porque senão ele não precisava contratar muita gente. Se ele conseguisse coordenar todas as pessoas que estariam abaixo dele, ele não precisaria de repente de gerente, ele não precisaria de coordenador ou subcoordenador de área, alguma coisa nesse sentido. Ele poderia falar diretamente com o funcionário, mas não, muitas vezes a parte hierárquica é necessária, porque a gente não consegue dar conta de tudo. E mesmo então, se ele está trazendo uma pessoa específica, vamos pensar que seria uma pessoa do RH, para realmente cuidar do bem-estar do funcionário, fazer pesquisas e ver como é que os funcionários estão sendo tratados dentro da empresa e o que eles precisam para estar gerando mais retorno para a empresa, cara, não tem problema nenhum. O empresário ele está preocupado sim com o cara lá embaixo na ponta. Então essa ideia aqui de tu vai trazer uma pessoa para cuidar dos funcionários, cara, dá na mesma. Vocês entendem? O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. A segunda pauta, então, ele fala: quem quer sempre arruma trabalho, mas ninguém quer começar de baixo. Então vamos ver o que as pessoas vão falar aqui. Tudo bem, cara? Prazer. Qual é o seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Esse aqui é um ponto bom. A pessoa aqui está dizendo que, então, se ela se formou, se ela estudou, ela não precisaria, então, começar como office boy. Ela já teria que pegar algum cargo mais alto. Pessoal, uma coisa muito importante. O estudo em si, somente o estudo, ele pode ser que ele te prepare, né? Ele vai te dar uma boa base, ele vai te dar o conhecimento em si. Mas, sem a prática, isso muitas vezes não quer dizer nada. O conhecimento em si, o excesso de conhecimento, ele pode ser um fardo para ti, se tu não souber como utilizar esse conhecimento. Eu sempre digo isso para as pessoas, para os meus alunos: o estudo ele é muito bom, mas tu tem que usar aquilo que tu aprende. E outra coisa, o estudo, a faculdade em si, ela não é garantia de nada. Existem muitas pessoas que têm graduação, pós-graduação, mestrado e não estão trabalhando na área deles. Por quê? Porque de repente ficaram muito tempo estudando realmente e quando tentam se colocar no mercado, falta toda a parte da experiência que muitas vezes as empresas pedem para de repente ocupar um cargo mais alto, como um cargo de chefia, né, um cargo de gerência. O Thales ele fala em muitas partes do vídeo aqui em galgar o teu caminho. É realmente tu começar de baixo, é tu começar como um auxiliar administrativo e dentro da empresa tu vai mostrando o teu conhecimento e com aquilo que tu aprendeu de repente na faculdade ou em curso técnico, o empresário em si ou o teu chefe direto, eles vão estar analisando o teu desempenho e com isso ele vai estar te promovendo, tu vai começar a crescer dentro da empresa, mas não necessariamente que o estudo em si ele vai te dar o caminho direto para um cargo mais alto. O estudo não é garantia de nada. Tem que existir a interligação entre o conhecimento e a prática. Mas aí também tem um outro ponto, pessoal, que a gente vai analisar agora aqui. Qual é o teu ponto sobre o tema? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa de um contrato temporário, uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive
Olha só, aqui tem um ponto importante. Vamos supor que tu já é formado, que tu tem um bom estudo, que tu tem uma experiência já e tu tenta se recolocar no mercado. Tem duas coisas que a gente pode analisar. A primeira, se tu tenta pegar um cargo onde tu já estava, por exemplo, vamos supor que tu era um coordenador e tu tenta se recolocar como um coordenador, o teu próximo empregador ele vai analisar o teu currículo, ele vai analisar quanto tempo tu ficou em cada uma das empresas que tu trabalhou, tá? Para ele mais ou menos ter uma ideia de como que tu é como funcionário. E muitas vezes eles vão fazer a ligação pro teu antigo emprego para ele saber um pouco mais da tua pessoa, de como tu é como profissional em si, né? E pode ser que de repente pela tua experiência tu não se enquadre em novas vagas de emprego. Tudo certo. E aí vamos supor que tu tenta começar realmente de baixo, como se fosse um auxiliar administrativo. Aí pode ter um outro problema que dependendo o teu currículo, ele pode ter um peso muito grande para aquela vaga que tu está começando ali. Isso aqui o Thales de repente ele não comentou no vídeo, tá? Mas isso realmente é um problema que os profissionais encaram, que dependendo da tua formação, dependendo do teu nível de currículo, tu não vai conseguir também uma vaga, tipo, de começar de baixo dentro da empresa. Por que eu digo isso? Muitas vezes os empresários, eles vão analisar teu currículo e vão dizer, pô, cara, eu tô precisando de um auxiliar administrativo, esse cara aqui, caramba, ele já foi coordenador ou já foi gerente, se eu colocar ele como auxiliar administrativo, pô, cara, ele não vai ficar muito tempo aqui na minha empresa. Ou outra, pô, o salário que eu tô oferecendo aqui pro auxiliar administrativo vamos supor que é de R$2.000 e, pô, cara, o cara aqui veio de um salário que ele tava ganhando 10 mil. Cara, talvez essa pessoa realmente, ele tá disposto a começar de baixo, mas o empresário muitas vezes ele vai analisar isso e vai pensar, tá? Ele pode pensar, pô, cara, esse cara aqui realmente ele tá desesperado, ele logo quando conseguir alguma coisa melhor ele vai sair, tá? Ou com certeza com R$2.000 só por mês ele vai se sentir desmotivado, ele não vai conseguir entregar aquilo que eu estou buscando, que nesse momento realmente é simplesmente só um auxiliar. Uma das coisas boas aqui é tu ter sempre um networking, né? Ter uma rede de amizades, uma rede de relacionamentos, não só dentro da tua empresa, mas também com outras empresas, né? Com outras pessoas, com pares, mais ou menos, do teu mesmo cargo, né? Se tu é um gestor, pô, cara, conheça, troque ideias com outros gestores de outras empresas ou com pessoas acima do teu cargo, porque se algum dia tu precisar se recolocar no mercado, esse teu relacionamento com as pessoas vai te ajudar muito. Então, de novo, só para fazer um gancho, é uma junção de muitas coisas essa parte do emprego em si, né? Quando tu escolhe ser um empregado e não um empresário, um empreendedor, tu tem que contar com o teu conhecimento, com a tua experiência, com o teu relacionamento com as pessoas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os soft skills e os hard skills. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia... Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Essa parte do vídeo é muito boa, porque a pessoa pede pro empresário se a meritocracia é uma regra ou é uma exceção. E questiona também em relação à parte do salário, se ela trabalhar bastante, 10, 12 horas por dia. E o empresário nessa parte aqui ele responde muito bem, que não é só referente ao quanto a pessoa trabalha, e sim ao resultado que ela dá para a empresa. Então não adianta muitas vezes tu trabalhar 10, 12 horas realmente por dia e tu não entregar um resultado que vá fazer com que tu se sobressaia perante as outras pessoas para te realmente galgar uma posição melhor dentro da empresa ou até mesmo um aumento, né? E sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de dúvida. Você acha saudável isso? Para mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT? Pode. E ficar ganhando R$3.000 por mês para sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você não, ela pode... Olha que ponto interessante aqui, tá? Ela questiona ele em relação a quanto tempo ele trabalha por dia. Ele diz que desde quando ele acorda até a hora que ele vai dormir. E ela questiona se isso é saudável. Ele diz, essa é a minha escolha. Mas não necessariamente a escolha de todo mundo. Cada um escolhe como quer fazer as coisas, né? E daí ela pergunta, então é certo uma pessoa viver com 3 mil, se CLT, viver com R$3.000, né, por mês e não ter condições adequadas como home office. Aonde que está escrito, aonde que está a definição que home office é uma coisa que... Não, isso é uma coisa boa para o funcionário. Primeira coisa,
Existem empregos que não tem como fazer home office. Se tu trabalha numa linha de produção, como é que tu vai trabalhar numa linha de produção de home office? Isso é só um exemplo. E outra, eu conheço muita gente que tem essa opção de trabalhar home office, mas prefere trabalhar dentro da empresa, prefere trabalhar com outras pessoas, se relacionando com outras pessoas durante o dia. Mudar de emprego, ela pode procurar um lugar onde tem um home office. Mas a gente acabou de falar que tem um problema. Olha só essa parte aqui. A empresa, ela vai te dizer o que ela está oferecendo para o funcionário, tá? Então tá, olha só, tu tem que trabalhar aqui na empresa das 8 da manhã às 18 da noite, tá? Com uma hora de almoço, vamos supor, tá? Tô supondo aqui, tá? Mas tem que ser, o trabalho aqui é interno, o trabalho é em loco, tal, tudo certo. Se a pessoa não está contente com isso, a pessoa pode dizer, não, eu não quero, eu vou trabalhar em outro lugar. A empresa não tem obrigação de dar o que o funcionário quer. E muito menos também o funcionário tem a obrigação de ficar trabalhando numa empresa que ele acha que não está suprindo as necessidades dele. Como o Thales fala em outras partes do vídeo, e por isso que eu falei para vocês, assistam todo o vídeo que é muito interessante. Tem várias partes boas aqui para a gente fazer a reflexão. Mas é um contrato entre duas partes. Ninguém manda em ninguém. A partir do momento que uma das partes não estiver contente, cara, é rompido o contrato, simples. Super sério para empregos. Tá difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem Não é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema. Eu tô falando de um problema social. Eu entendi. A gente tem problema assim. Aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego. Eu Não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que a gente falou no debate. A gestão de expectativa. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E Essa parte aqui também é muito interessante, né? Tu viu que essa pessoa dizendo que para ela não tem problema, ela não está procurando emprego, mas ela se referiu a todos os outros que têm problemas em achar. E aqui o empresário, ele fala uma coisa muito interessante, o patrão, né, nessa parte aqui com uma figura do Thales, ele diz, cara, a gente tem que realmente parar e analisar qual é a nossa expectativa em relação à realidade. Então não adianta a gente esperar que uma empresa vai nos dar, então, eu vou te contratar só para trabalhar 4 horas por dia, tu vai ganhar 10 mil reais por mês, tu pode trabalhar de casa, tranquilo, de pijama. Tem que ter uma coerência, né? A pessoa tem que ter uma coerência daquilo que ela está galgando, daquilo que ela está buscando, em relação àquilo que realmente as empresas estão oferecendo. Nós passamos por uma época de pandemia onde que mudou a realidade da maioria das pessoas, onde que empresas precisaram ficar fechadas e em um certo momento, cara, tudo certo, as pessoas precisavam muitas vezes ficar em casa e trabalhar da própria casa, mas cara, velho, a gente está voltando à normalidade e o normal é isso. O normal é tu se relacionar com outras pessoas. O normal é uma pessoa te contratar e tu ir lá trabalhar no lugar onde que a pessoa está te contratando. Eu sei que eu estou pegando especificamente esse caso do home office em si, mas isso é em relação a um monte de outras coisas. Vocês lembram que tinham as notícias que o Google dava sala de massagem, sala de jogos para as pessoas, dava um monte de benefícios. Vocês viram quantas pessoas o Google demitiu nos últimos tempos? E vocês sabem por que eles faziam isso? Isso foi um boom muito grande em relação principalmente para desenvolvedores de softwares, onde as grandes empresas estavam contratando pessoas para que as outras não contratassem. Elas estavam fazendo com que tivesse uma escassez de profissional no mercado e muitas vezes pagavam para essas pessoas ficar sem fazer nada. Se vocês colocarem na internet, tem inúmeras pessoas que fizeram vídeos chegando no trabalho, pessoal, olha só, hoje não tem nada para fazer, eu vou fazer uma massagem hoje. Olha só, pessoal, hoje tem muito pouco serviço, eu vou tomar um café na cantina aqui da empresa. Cara, vamos aterrissar, vamos voltar para a realidade aqui. Isso são coisas que não acontecem na vida real. Isso são coisas que não acontecem para a maioria das pessoas. Então não adianta a gente ter uma expectativa muito grande, principalmente do que a gente vê na internet, porque, cara, na realidade é uma coisa bem diferente. Na realidade a gente tem que suar a camisa, a gente tem que trabalhar, as coisas não são fáceis. E no vídeo aqui o Thales fala muitas vezes, a vida muitas vezes não é justa. A gente tem que trabalhar, a gente tem que suar. Às vezes a gente vai ser demitido realmente porque não foi nossa culpa. A gente vai falar um pouco mais disso também quando tu tem superiores acima de ti que não são competentes. Então realmente muitas vezes tu pode ser boicotado e tu pode ser demitido não por tua culpa em si,
mas por causa de um má gestor. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor para a companhia dele. Ele quer pagar bônus para isso. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se você não é verdade. Eu que faço eu tô falando, isso. São muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Aqui é um ponto que eu já falei um pouco antes, tá? Olha só, essa pessoa tem 26 anos, já trabalhou em 10 empresas, né? Já teve 10 empregos. Quando tu tenta se recolocar no mercado, o teu próximo empregador, ele vai analisar o teu currículo. Ele vai perceber, pô, cara, 26 anos, 10 empregos. Vamos supor que ela começou a trabalhar com 16 anos, né? Ela teve um trabalho por ano. O empregador, o novo empregador, ele vai se questionar, pô, cara, por que essa pessoa não está permanecendo nos trabalhos? Não que seja uma coisa mandatória que a pessoa tem que ficar, não, tem que ficar 3, 4, 5 anos numa empresa, não. Mas, principalmente quando tu tem muitos empregos de curto tempo, é uma coisa que os empregadores questionam muito, eles levam muito em conta isso. A tua capacidade de permanência nas empresas, tá? Isso a gente vai tratar um pouco mais adiante aqui no vídeo, onde a gente fala que, cara, é muito ruim para o empresário também demitir. É burocrático, é custo para a empresa, de custo de tu ter que demitir o funcionário, de tu ter que contratar um novo funcionário, treinar. Então, cara, digo para vocês, nenhum empreendedor, nenhum empresário quer demitir as pessoas. Quanto mais as pessoas puderem ficar dentro da empresa, gerando lucro, gerando resultados, e essas pessoas também se sentirem bem dentro da empresa, cara, é o cenário ideal. É o cenário ideal. Quando nós temos bons funcionários que a gente consegue reconhecer eles e eles também conseguem reconhecer a empresa. É o sonho de todo empreendedor, de todo empresário. Eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não está procurando emprego? Porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada para aquela vaga específica, entendeu? Porque você está escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, eu sou contratada. A tua vida permite porque você Sim. tem formas de... Olha só, esse aqui é um ponto interessante que a gente já comentou ali atrás, que ele fala, pô, talvez tu esteja escolhendo demais. E ela fala, não, mas eu posso escolher demais. Eu estudei, eu tenho um bom conhecimento. De novo, eu não conheço a pessoa, a gente está analisando somente o caso em si aqui, mas se ela está dizendo que ela pode escolher e ela não está conseguindo, né, se recolocar dentro daquilo que ela estaria buscando, para a vaga que ela está buscando, cara, a pessoa tem que se questionar, mas pô, por que eu não estou conseguindo na vaga específica que eu estou buscando? E de novo, né, a gente já comentou isso um pouquinho antes aqui no vídeo, o conhecimento em si somente, ele não te garante nada, é uma soma de fatores que vai fazer com que tu consiga um bom trabalho ou não. Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano para ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra Vale numa a pena, empresa... se der certo. Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa, você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço pra mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto. Você Ué. abre uma planilha, você coloca os É o dados. seu talento, pô. Seu talento operacional ali, Mas fazendo é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? Aqui a pessoa está dizendo o seguinte, pô, se eu sou contratado das 8 às 18, como é que eu vou mostrar o meu potencial? Se eu trabalho o dia inteiro. Aí o patrão aqui, o empresário, né, no ponto, ele falou, cara, mas pô, é nesse horário aqui que tu vai mostrar o teu potencial? E ele diz, não, mas aqui eu vou abrir uma planilha, vou fazer uma análise. Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Bem em cima disso. Se tu é um responsável por fazer uma análise de dados em cima de planilhas Excel e tu demora realmente das 8 às 18 para fazer essa análise, cara, tenta então começar a fazer alguma coisa, a buscar conhecimentos que tu consiga fazer essa análise em menos tempo, e aí, ao invés de ficar das 8 às 18, tu vai ficar das 8 às 15 para fazer essa análise. E depois sim, tu pode mostrar o teu interesse de repente em crescer dentro da empresa. Olha só, pessoal, vamos chamar de chefe. Chefe, olha só, consegui fazer análise aqui, eu terminei antes do tempo, cara. Consegui fazer um dia, 2, 3, 4, todos os dias tu tá conseguindo terminar antes da meta, tá? Antes do tempo que seria para te fazer isso.
Pô, tem alguma outra coisa que eu posso aprender aqui dentro da empresa? Tem alguma outra coisa que eu possa ajudar aqui dentro da empresa? Pessoal, todo empresário adora pessoas, tá, que realmente gerem mais resultados para a empresa. E principalmente gostam muito de pessoas que têm essa vontade realmente de crescer. Quem me disser o contrário, aí eu vou dizer que é um má gestor. Tá? Porque nessa vida a gente não consegue fazer nada sozinho. E tem um ditado que eu gosto muito, que eu aprendi há muito tempo atrás. Quem tem um só, não tem nenhum. Então se tu tem uma pessoa, por exemplo, que tu contratou para fazer um específico trabalho, e essa pessoa está dizendo, cara, olha só, eu estou fazendo isso aqui, eu quero aprender a fazer mais essa outra coisa aqui. Cara, que dádiva! Meu Deus do céu, com certeza! Então não necessariamente tu precisa mostrar tuas habilidades em outras coisas, mas simplesmente mostrar a tua intenção de realmente querer aprender coisas novas e ajudar a empresa. O terceiro tema é a culpa da demissão é sua. O terceiro tema, então, é a culpa da demissão é sua. Bem vestido, hein, moleque? Estiloso. Tá estiloso. Qual que é a tua opinião sobre o tema, cara? Bom, eu não concordo com a situação, porque eu acho que muitas vezes o funcionário ele se dedica, se esforça, dá o máximo de si dentro da empresa, e muitas vezes quem é valorizado é quem menos trabalha, quem menos faz as coisas dentro da empresa. Aqui eu posso pegar um exemplo muito legal, que é um exemplo pessoal, tá? Eu, principalmente no meu início de carreira, eu tinha muito esse pensamento aqui, né? Eu achava que eu trabalhava demais, e outras pessoas que trabalhavam bem menos do que eu, né, recebiam as promoções e subiam de cargo. E eu, na verdade, trabalhava pra caramba, fazia hora extra pra caramba, mas não era valorizado. Aqui a gente pode falar um pouco de soft skills e hard skills. No meu caso, por exemplo, eu era muito bom em hard skills. Eu trabalhava com Excel na época, com análise de dados, cara, eu trabalhava que nem um cavalo. Eu trabalhava realmente, começava das 7 da manhã até as 5 da tarde, saía, ia para a faculdade, muitas vezes voltava às 10 horas da noite da faculdade, voltava para o trabalho, ficava até a meia-noite e no outro dia de manhã começava. E cansei de trabalhar finais de semana, sábado, dia inteiro, domingo, dia inteiro. E, cara, eu gostava pra caramba daquilo que eu fazia. Já teve meses que eu cheguei a fazer 85 horas extras em um mês. E muitas vezes pessoas que o trabalho não exigia com que eles ficassem no final de semana, eles tinham um salário melhor que o meu, eles eram mais reconhecidos, muitas vezes mais do que eu. E aí eu comecei a me questionar naquela época, pô, cara, por que ele tá ganhando mais do que eu? Por que ele tá ganhando promoção e eu não tô? E eu ficava brabo, eu discutia com meus supervisores. Eu me dava muito bem, eu tinha um relacionamento muito bom com os meus colegas, mas eu estava sempre discutindo com os meus superiores. Hoje eu consigo ver, cara, realmente, pô, eu me esforçava pra caramba, eu era excelente na parte operacional, mas na parte de soft skills, na parte de comportamento, na parte de relacionamento, hoje eu percebo que, nossa, eu estava muito abaixo daquilo que eu poderia ser realmente. Então a gente tem muito aquela ideia de muitas vezes olhar para aquela pessoa e dizer, pô, cara, esse cara é muito político, esse cara cresceu puxando o saco, esse cara cresceu porque está sempre ali conversando. Gente, vocês sabiam que a maioria das pessoas são contratadas pelos hard skills, que são pelas competências técnicas, mas a maioria das pessoas são demitidas pelo comportamento, que são pelas soft skills, o controle emocional, o teu relacionamento com teus pares, com os teus superiores. Então o trabalho, somente o trabalho, ele não vai te dar a garantia de trabalho. Cara, não é que nem a pessoa vai te botar na pô, cara, esse cara aqui, o Joel, é um excelente funcionário, eu vou trancar ele numa sala ali e passo água e comida por baixo de uma porta ali, porque o cara é difícil de trabalhar. Ninguém quer trabalhar com pessoas assim. Ninguém. Tem que ter um meio termo. Então não adianta somente o teu esforço, é o teu comportamento dentro da empresa. E me dedicava pra caramba, assim, de verdade, em todas as minhas funções, limpava o ambiente, e quem ficou foi a que menos fazia as coisas dentro da empresa. Que puxava saco, que conseguiu galgar o caminho dele. Eu não sei se ela puxava saco. Vou te falar o que acontece. Ou seja, você tá me dizendo cara, eu trabalhava muito bem, eu me esforçava, eu fazia mais do que era pedido, e eu não era reconhecido. Essencialmente é isso que você tá falando pra mim. Sim, mas é sempre assim, que todas as empresas não é verdade, a minha não é assim. Que eu já passei. A minha não é assim. Quem é? Olha só o que ele disse aqui, que nos últimos empregos dele foram todos dessa mesma forma. É muito difícil muitas vezes pra gente reconhecer os nossos erros, os nossos pontos negativos, mas aqui vale uma reflexão muito importante. Tu pode ser injustiçado uma vez, duas, mas pô, se isso é uma coisa que é recorrente, uma, duas, três, quatro, 5 vezes,
Pô, só um pouquinho, cara, levanta uma bandeira e, pô, será que eu sou tão azarado assim? Deixa eu fazer uma análise aqui, pessoal, para ver o que eu posso estar fazendo de errado que está me trazendo esse resultado de demissão. O que eu posso estar fazendo de errado que eles escolhem outras pessoas que trabalham menos do que eu que trabalho muito. Então, a autorreflexão é um dos exercícios mais importantes que a gente pode fazer na nossa vida. Não só em relação à parte de funcionário, ou ser um líder, ou ser um patrão, mas na nossa vida em si, nos nossos relacionamentos de amizade, relacionamento amoroso, em tudo. A autorreflexão, principalmente quando a gente segue um padrão que acontecem coisas de certos padrões na nossa vida que se repetem, a gente tem que se questionar se a gente não gosta de alguma coisa, tá? Pô, aconteceu uma vez, 2, 3, 4, pô, cara, não é o acaso, né? Isso aqui está se repetindo muitas vezes. O que está acontecendo? Será que eu não tenho uma parte de culpa nisso? Será que eu não estou agindo de uma forma que eu poderia agir de uma outra forma que queria me beneficiar? A gente tem que fazer muito esse questionamento, tá? Eu já errei muito e eu demorei muitas vezes para fazer essa autorreflexão. E é normal, tá? É normal, tem pessoas que amadurecem muito mais rápido e tem pessoas que demoram um pouco mais, tá? Olá, Tudo bem? Tudo bem? Como é que é seu ponto aí? O que você acha sobre o tema? Eu discordo, porque eu tinha um sonho de trabalhar no banco. Eu comecei terceirizada na empresa. Eu trabalhei por 13 anos nessa empresa. Me dei o máximo. Eu me cobrava, não precisava ninguém me cobrar. Eu mesmo me cobrava. Só que eu adoeci, tive burnout. E aí eu tive que ficar afastado pelo INSS. Quando eu voltei, eles me desligaram. Olha, primeiro eu sinto muito você ter... Essa parte aqui do burnout, isso realmente pode acontecer e acontece muito, principalmente nos dias de hoje, tá? Existem tipos de trabalho que exigem bastante das pessoas. Nesse caso aqui, essa pessoa disse que trabalhava num banco. Banco, eu conheço também muitas pessoas que trabalham em banco e realmente a pressão é muito grande, é meta atrás de meta. E tem muitas pessoas que trabalham em banco, talvez vocês conheçam também, que, cara, realmente sofrem de burnout, que precisam parar de trabalhar, fazer um tratamento. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: cuidem da saúde de vocês em primeiro lugar. Talvez, como ela falou aqui, que o sonho dela era trabalhar no banco, a pessoa tem que se conhecer, tu tem que se conhecer se tu tá predisposto a receber toda essa cobrança que muitas vezes, de repente, o emprego que tu tá achando que tu gosta vai exercer em cima de ti. Entendeu? Tem empregos que tem muita pressão, principalmente que quem trabalha com vendas é pressão a todo momento. Pode ser que seja o teu sonho ser um vendedor ou trabalhar num banco, mas talvez esse não seja o ambiente ideal para ti. Talvez tu não vá conseguir trabalhar com a pressão que esse tipo de trabalho vai exercer. Então tu tem que se conhecer, tu tem que cuidar da tua saúde. E se tu tá interessado a saber um pouco mais, se conhecer um pouco mais, eu tenho um curso específico que é o Ser Antes do Ter. Os 3 pilares da prosperidade. E lá eu trabalho então toda a parte do pilar pessoal, que é a parte de saúde física, saúde mental, espiritualidade, família, amigos. Tem o segundo pilar, que é o pilar financeiro, que eu falo sobre finanças, sobre o relacionamento que a gente tem que ter com o dinheiro. E por último tem o pilar profissional, que fala tudo isso que a gente está vendo aqui. Como tu ser um bom profissional, como tu conseguir se portar dentro das empresas para ter um crescimento ou muitas vezes se tornar um empreendedor. Eu mostro todas as ferramentas necessárias que um bom profissional precisa ter para ser bem sucedido na carreira que está buscando. Então, se tu tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no link que eu deixei aqui na descrição. O quarto tema é: o mercado tá cheio de profissional mimado e sem resiliência. Eu não contrato gente woke para minha companhia. Quarto tema, então: o mercado está cheio de mimados. Eu não contrato gente woke para minha empresa. Meu grande debatedor, qual é o teu ponto sobre o tema, irmão? Eu discordo, vamos lá. Por Quais quê? são os benefícios da sua empresa para você escolher o que você quer dentro da sua empresa? Salário. Olha só, aqui o demitido ele faz uma questão para o patrão, pedindo para ele quais são os benefícios que a empresa oferece para ela poder escolher quem vai trabalhar na empresa. Nós tratamos disso já um pouco antes aqui, mas vou falar de novo. É um contrato entre duas partes, aonde o patrão, a empresa vai oferecer uma coisa e o funcionário vai ali e vai analisar. A empresa vai solicitar alguma coisa aqui do funcionário. O funcionário pode olhar também para a empresa e dizer: cara, não, pô, o que tu está me oferecendo eu não quero. Tem uma outra empresa que me oferece um pouco mais, eu vou na outra empresa. E a mesma coisa aqui o empregador. O empregador pode olhar para o currículo da pessoa e dizer: cara, para a vaga que eu tenho, o teu currículo ele não me serve. E tá tudo certo. De novo, gente, a gente tem que entender que ninguém é obrigado a fazer nada.
Tanto a empresa não é obrigada a contratar ninguém e nem segurar ninguém, e muito menos o empregado a trabalhar onde a pessoa não quer. É um contrato entre duas partes, um contrato livre entre duas partes. Isso tem que ficar claro para todo mundo. O Brasil tem bastante benefício. Na sua empresa, vamos falar dos empresários em geral. Não, que tô o benefício falando da minha. Tá, qual que é o benefício hoje? É o Vale Transporte? Depende da companhia. Não, porque Vale Transporte não Mas é... esse não é o tema do debate. Não, o tema do sim. debate é que o mercado está cheio de profissionais sem resiliência. Ele tá querendo escolher. E ele muitos chegam ali e falam, mas qual que é a diversidade da companhia? O que a companhia tem a ver com isso? Só que o jovem aprendiz que quer aprender a trabalhar, ou a sua empresa vai pedir experiência no mercado. E ele não tem experiência, pessoa. Você tem que dar esse espaço para ele aprender. Eu tenho, mas por que eu tenho que dar? Ué, a empresa tem a obrigação de dar espaço para Como alguém? que a pessoa vai trabalhar se ela nunca trabalhou? Aí você quer experiência. Ela vai ter que galgar. Da mesma forma que o empreendedor, ele tem que galgar o caminho Então, dele se ela pra está fazer o certo. estudando, ela pode escolher sim. Então ela pode escolher para onde ela vai e o valor que ela quer. O empreendedor não tem obrigação de aceitar. E ele também não tem a obrigação de aceitar o que a empresa concorda, entendeu? Não, mas se liga, você que está buscando um emprego, vamos colocar, você é o jovem empreendedor, você está buscando um emprego. Eu não tenho obrigação nenhuma de te contratar. Certo. Certo? Eu não sou ONG, eu não sou governo, Exatamente. eu sou empresa. Se você me E eu provar... não sou escravo para você... Tipo, mas ninguém tá falando que você é... Olha só, chega a ser engraçado essa parte aqui. Existem empresas que vão dar chance para pessoas que não têm experiência de começar. Tu vai começar de repente como um auxiliar administrativo ou como um auxiliar de produção e assim vai galgar novos cargos dentro da empresa. Cara, tá tudo certo, existem empresas que são assim, que gostam de formar colaboradores. Porém, tem outras empresas que já vão querer o funcionário pronto, já vão querer uma pessoa que já dê resultados diretamente para a empresa. E não tem nada de errado nisso. Aqui a pessoa questiona o seguinte, tá, mas se a pessoa estudou, a pessoa pode escolher. Com certeza a pessoa pode escolher. Como também o patrão pode escolher se vai ficar com a pessoa ou não. É uma coisa até repetitiva da gente falar aqui, mas é bom que a gente entenda isso. Tanto o funcionário quanto o patrão, quanto a empresa podem escolher. A gente não vive numa coisa, num ambiente de escravidão. É um contrato entre duas partes. Se a pessoa não está feliz, busca outra coisa. Se a empresa também não está feliz com o funcionário, dá para demitir. Nenhum dos dois é obrigado a ficar com o outro. Vocês entendem isso? Se tu é um bom funcionário, se tu se outra empresa que vai te valorizar da forma como tu merece. E a mesma coisa para o empregador. Se ele tem um funcionário que o funcionário não está entregando aquilo que a empresa precisa, cara, muito obrigado pelo tempo que tu ficou aqui na empresa, mas, eu preciso de uma outra pessoa que vai entregar aquilo que eu estou precisando. Pronto, não tem mistério. Um contrato de trabalho é um contrato livre, onde eu contrato quem eu quiser e você trabalha se você quiser. Exatamente. Você seria escravo se eu fosse te obrigasse a trabalhar lá. Então eu te boto numa fazenda e você fala, não quero trabalhar mais aqui. Eu trampo a porta, te prendo lá. Isso é escravidão, é crime. A Polícia Federal tem que cuidar disso. Não, aí você coloca no contrato, vamos trabalhar de segunda a sexta, final de semana, hora extra, se quiser. Você vê que seu funcionário se não você tá quiser trabalhar te produzindo no final de semana porque não quer fazer hora extra, porque não é obrigado, aí você vai mandar ele embora. Vamos deixar o pessoal que tá fazendo hora extra. Vamos lá. Olha só, pessoal, a demissão em si é uma coisa bem mais complexa, como eu falei no início do vídeo, né? Não é simplesmente por um fator. E muitas vezes não é nem culpa do empregador. Isso é uma coisa muito importante da gente deixar claro aqui, tá? A demissão muitas vezes não é nem por culpa do empregado e nem do empregador. Às vezes, a parte da economia faz com que a empresa precise desligar algumas pessoas para manter a empresa funcionando. Vamos supor, se uma empresa tem 100 funcionários, tá? E produz 100 cadeiras por mês, e a demanda cai para 50 cadeiras por mês. Ela não tem como manter 100 funcionários, porque os 100 funcionários faziam 100 cadeiras, tá? E agora a demanda dela é só 50, ela vai precisar tirar 50 pessoas. Porque se ela continuar mantendo essas 100 pessoas aqui, ela vai comprometer toda a empresa, daqui a pouquinho ninguém mais da empresa vai ter trabalho. Então muitas vezes não é nem culpa do empregador e nem do empregado. E muitas vezes, como o Thales falou aqui no vídeo, a vida ela é injusta, não adianta, acontece. Todo mundo está propenso a sofrer uma demissão. Mas uma coisa aqui entrando na parte da hora extra em si, né, que é um caso que as pessoas falam muito, né? Nenhum empregador, tá, em sã consciência, gosta que os seus funcionários façam hora extra. Por que eu digo isso? Se tu paga, por exemplo, R$10 a hora para um funcionário, tá? E essa pessoa precisa fazer hora extra para ti, no início ela vai te custar 15 a hora. Então é 50% a mais. Dependendo se é de noite, se é feriado, é 100% a mais.
Então todo empresário que realmente sabe fazer contas, ele não gosta que as pessoas façam hora extra. A gente faz cálculos, a gente faz estimativas para a gente ter o número certo de pessoas, para trabalhar o número certo de horas, para entregar aquilo que a empresa realmente está necessitando. Porém, muitas vezes o que acontece é o seguinte, muitas vezes a empresa recebe uma demanda extra, independente do ramo que a empresa está atuando ou não, mas se ela tem uma demanda extra, muitas vezes, ao invés de contratar pessoas novas, porque contratar também é custoso. Como eu falei antes, quando tu demite de repente uma pessoa, tu precisa contratar, tu precisa treinar, a pessoa vai levar um tempo para aprender a função dentro da empresa. Então muitas vezes o gestor ele prefere fazer um pouco de hora extra, absorver aquela demanda extra que está surgindo naquele momento, para não precisar fazer contratações. Então muitas vezes isso que acontece na parte da hora extra. Não é porque simplesmente vamos fazer hora extra. Não é vantajoso para a empresa trabalhar com horas extras. Aí vem o ponto seguinte. Quando a empresa necessita que o funcionário faça a hora extra, muitas vezes nessa hora o empregador ele vai fazer análise em cima do empregado. Se realmente o empregado ele vai estar olhando também para o lado da empresa. Porque muita gente vai falar o seguinte, não, eu fui contratado para trabalhar das 8 às 18. Beleza, tu tá no teu direito, não tem problema nenhum. Porém, se no caso que eu dei o exemplo das cadeiras, quando a demanda cair de 100 para 50 e a empresa tiver que escolher quais são os funcionários que ela vai estar desligando, tu acha que ela vai desligar quem? Tu acha que ela vai desligar aquele funcionário que na hora que a empresa precisou, o funcionário ele se dedicou também para ajudar a empresa? Ou tu acha que ele vai desligar aquela pessoa que disse, não, o meu horário é das 8 às 18. E outra, pessoal, se a empresa que vocês estiverem trabalhando de repente tem muita hora extra, tá? Como era na minha época que eu falei que era no meu exemplo, mas eu gostava, eu fazia porque também outra que eu ganhava mais e eu tava aprendendo. Então para mim era uma coisa boa realmente. Mas se tu trabalhando numa empresa que ela tem muita hora extra e tu não tá se sentindo bem, cara, procura outra coisa. Vai procurar uma empresa que seja melhor no teu conceito, porque realmente pode ser que tenha muita empresa ruim. Eu não estou dizendo que todas as empresas são maravilhosas, não. Tem empresas muito ruins e também tem empregados muito ruins. Tem empresas muito boas e tem empregados muito bons. Ou eu preciso de mais força de trabalho. Essa pessoa fala, eu não quero fazer hora extra. Fala, beleza, tem alguém que quer? Quero. Obrigado, mesmo pelo tempo que você trabalhou, que tá aqui seus direitos, vem pra cá, você tá demitido, eu contrato outro. O que tem de errado nisso, pô? É um contrato livre de trabalho, você fica se você quiser. E eu também fico com você se eu quiser, certo? Se a empresa se transformar numa ONG, aí é outro caso, mas não, eu preciso ter lucro, preciso ter resultado. Aí que entra a meritocracia. Quem trabalha mais se esforça mais e é tecnicamente entrega resultado. Falando em relação então às horas extras, toda empresa, né, que faz cálculos, que realmente sabe das suas despesas, não quer trabalhar com horas extras. Por quê? Quando tu paga, por exemplo, um funcionário, vamos supor que tu paga R$10 a hora para um funcionário. Quando ele vai fazer hora extra, tu vai pagar no mínimo 50%, tá? Dependendo, tem feriados, finais de semana, é 100%. Então muitas vezes tu pode pagar até o dobro do que aquele funcionário numa hora normal iria estar recebendo, né? Então não tem o porquê tu querer trabalhar com horas extras. Porém, tem um exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Se, por exemplo, naquele mesmo caso onde eu falei que a empresa está produzindo cadeiras, a gente produz 100 cadeiras por mês com 100 funcionários e a gente recebe uma demanda adicional de 20 cadeiras no mês. Para o empregador, muitas vezes é muito custoso, como eu falei antes, tu contratar pessoas novas, tu tem que treinar essas pessoas, né? Então muitas vezes é mais fácil tu pegar, fazer uma força-tarefa e trabalhar num certo período com horas extras, para estar suprindo essa demanda adicional que a empresa recebeu. E não tem nada de errado. São estratégias que a empresa muitas vezes utiliza para estar suprindo essa demanda adicional. E aí o que acontece? Muitas vezes quando as pessoas são demitidas e dizem, eu fui demitido porque eu não fazia hora extra. Tem pessoas que realmente falam o seguinte, não, o meu horário eu fui contratado para trabalhar das 8 às 18, de segunda a sexta. Cara, tá tudo certo. Se tu tá entregando aquilo que a empresa precisa, pô, show de bola. Agora, nesse caso, surgiu essa demanda adicional, aí tu vai dizer pro teu empregador, não, o meu horário é das 8 às 18 de segunda a sexta, eu não vou fazer hora extra. Cara, tudo bem, de repente vai ter outros funcionários que vão estar suprindo essa demanda adicional e vão fazer, tudo certo. Agora, se por acaso a demanda cair de 100
para 50 cadeiras por mês, onde a empresa vai precisar desligar algumas pessoas, tu acha que a empresa ela vai desligar quem? Tu acha que a empresa vai desligar o funcionário que ajudou a empresa a sanar aquela demanda adicional naquele momento? Ou tu acha que ela vai demitir aquele funcionário que disse, não, meu horário é das 8 às 18 de segunda a sexta? Quem que se sacrificou junto com a empresa naquele momento? Foi o funcionário que fez hora extra. Então não tem nada de errado a empresa escolher o funcionário que fez hora extra daquele que não fez hora extra naquele momento. Qual que é a tua visão sobre o tema? Bom, é o seguinte, eu vou falar de acordo com o que eu trabalhei, tá? De acordo com a minha visão. Certo. Eu trabalho com crianças, jovens e adolescentes, né? Tá bom. E hoje nós temos uma geração totalmente diferente da sua geração e da minha geração. Uhum. Considerados, entre aspas, e rotulados pela sociedade de mimados. Ou seja, não é que eles sejam mimados. Eles precisam estar preparados emocionalmente, né, socialmente também, para serem inseridos no mercado de trabalho, ainda mais como uma grande empresa como a sua, certo? Então, você rotulando esses jovens no mercado de trabalho como mimados, como você vai demonstrar a eles uma maturidade da tua empresa? Entendeu? Ó, eu tenho 400 funcionários, nenhum é mimado, nenhum é woke, todo trabalha muito. Então a gente não pode falar que todos os jovens são assim, a gente pode falar que alguns são mimados. Os meus que trabalham comigo, a idade média da minha empresa é 26 anos. Não são assim, são super trabalhadores, são com muito propósito, adoram o Brasil, adoram produzir, gostam do que a gente faz, querem crescer na companhia. Qual o seu critério de avaliação em relação a esses jovens que você fala que são mimados, que não são contratados pela sua empresa? Qual o seu critério de avaliação? Eu resumiria em uma frase: aqueles que querem todos os direitos sem nenhum dever. Aqui foi uma boa explicação, não preciso nem fazer análise, só pelo aquilo que ele falou já tem uma explicação bem coerente. E você acha, e o Estatuto da Criança, onde entra na tua empresa? Eu nem conheço o Estatuto da Criança, eu não posso debater isso. Então você contrata pessoas... eu não contrato criança. Então você contrata... Olha só, repetindo aqui, a gente não está analisando as pessoas em si, a gente está analisando a pauta, o que as pessoas estão dizendo, tá? Eu não conheço nem ela, nem ele. Então a gente só está analisando a situação em si. Tu viu que o patrão responde para ela algumas coisas em relação ao que significa para ele a parte de mimizentos, e ela já, na argumentação dela, ela questiona ele em relação à parte de Estatuto da Criança, que não está nem dentro desse escopo. Isso é uma coisa interessante da gente analisar aqui, que é em relação ao nosso controle emocional. Quando a gente entra numa discussão e a gente começa a perder nos argumentos, a gente tenta achar formas que a gente consiga trazer uma discussão para dentro de um assunto que a gente domina, que nesse caso não tinha nada a ver com a pauta. Aqui uma outra coisa muito importante de te falar é o ego que nós temos, tá? As pessoas às vezes preferem morrer do que passar por cima do próprio ego. Por quê? O ego é uma coisa que vem com nós há muito tempo. A gente se identifica com o ego. Nós achamos que nós somos aquilo que nós pensamos. Então, se alguém ou alguma coisa vai contra aquilo que nós acreditamos, nós temos a tendência natural de lutar contra aquilo. Porque se a gente deixar o nosso ego morrer, é a mesma coisa que nós estivéssemos morrendo. É a mesma coisa que inconscientemente pensar, pô, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu sei, não é aquilo. Então, pô, eu tô perdendo. Então a gente tende a buscar assuntos e colocar coisas, muitas vezes, nas discussões para a gente fortalecer o nosso ego, para a gente fortalecer o nosso ponto de vista. A gente tem que ter muito cuidado nisso. Então, lembrando aqui de novo, eu tenho o meu curso Ser Antes do Ter, os 3 pilares da prosperidade, que eu falo muito nessa parte de inteligência emocional. Como a gente pode estar analisando a nossa conduta, o nosso pensamento, para ver se realmente a gente está se desenvolvendo ou se a gente está deixando a nossa mente guiar os nossos passos. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha aqui no link que eu deixei aqui no vídeo, que é muito interessante. Mas seguindo aqui. A questão do jovem, de jovem aprendiz, eu tô falando, não tô falando dessa idade que você tá falando, eu tô entrando no debate do jovem. Certo, mas eu tô falando da minha idade média, que é 26 anos. Tá, e por que, não, tá, e por que, não, tudo bem, tirando o estatuto. Tá bom. Por que você rotula eles de mimados? Qual, você não falou ainda. Eu posso te dar um ponto? Qual o seu... O ponto é o seguinte, você falou o seguinte, esses jovens, eles precisam amadurecer. Sim. E aí talvez, você acha que a empresa tem o dever de ajudar esses jovens a amadurecer? Com certeza, porque você é um empreendedor conhecido na mídia
E eu acredito que por você ser conhecido, você deveria incentivar esses jovens a se tornarem empreendedores como você e não rotulá-los de mimados. Tá bom, peguei teu ponto. Número 1, se você conhece os meus conteúdos, você vê que sim, eu incentivo eles. E principalmente falando o seguinte, olha, não seja mimizento. Construa a tua própria sorte. Eu construí a minha própria sorte. O que seria mimizento para você? Vou te dar um exemplo. Quando eu fundei a minha primeira companhia, que foi expandida para 35 países lá, a Easy Taxi, então eu poderia simplesmente falar assim, eu sou favelado, o mundo é injusto, bilionários não deveriam existir, e eu ia ficar ali remoendo na inveja e no meu pequenismo e nunca ia me desenvolver. Eu escolhi um outro caminho, de botar a cara, tomar risco, escolher entre almoçar e jantar para construir a companhia. Você teve orientação, tive mas nada. esse jovem da periferia que não teve. Eu não tive orientação. E essa internet que esse jovem não teve? Agora, de novo, a empresa não é pai nem mãe. Quem tem que amadurecer a criança emocionalmente é o pai e mãe. Isso acontece, você sabe disso, na primeira infância. E se o adolescente não tem pai nem mãe? De 0 a 6 anos. Sim. Ele vai ter que dar um jeito. Eu fui criado também sem pai nem mãe. Se embasando na internet? Pode ser, pegando as referências certas. Foi o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Socorro. Mas é a única solução que eles têm. Não é a minha função ser pai e mãe de cara com 20 e poucos anos que chega na minha companhia. Isso aí depende deles. Aqui ficou muito bem explicado, realmente, a empresa ela não tem essa obrigação. Ela pode realmente dar recursos, ajudar as pessoas a se desenvolverem nessa parte, mas não esperar que um jovem de 20 e poucos anos realmente busque esse tipo de auxílio dentro de uma empresa. A empresa, como ele falou no início do vídeo, a empresa não é uma ONG, a empresa ela trabalha por resultados. E realmente, pessoal, hoje em dia está muito difícil. As pessoas se baseiam na internet, veem crianças, youtubers, ganhando dinheiro, ganhando rios de dinheiro, pessoas milionárias com 15, 16 anos. As pessoas que conseguem isso é uma dentro de 1 milhão. É muito difícil. Só que com as redes sociais, tudo parece romantizado, tudo parece, nossa, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente consegue chegar onde a gente quiser. Não, com certeza a gente consegue chegar, mas cara, é com trabalho, é suando, é estudando. São anos muitas vezes para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Mas na internet muitas vezes a gente vê ali, 2, 3 meses a pessoa tá com carro do ano, apartamento. Pessoal, a gente tem que acordar para a vida. A internet, o celular, é uma ferramenta fantástica. Eu sou de uma época que eu não tinha nem telefone dentro de casa. Na casa da minha avó, que ela morava na colônia, não tinha nem energia elétrica. E hoje nós temos tudo na palma da nossa mão. Porém, a gente tem que saber como utilizar, porque senão aquilo que tu tá pensando que tá te ajudando, tá te aprisionando, tá fazendo com que tu não pense. Ter uma boa análise crítica, uma boa análise lógica sobre as coisas, cara, é muito importante. A vida não é tudo aquilo que aparece na tua tela. Tu tem que saber disso. Tudo bem, que você teve seu caso, você teve sua sorte. Você vai falar que eu sou uma exceção. Eu entendo. Não vou dizer que você é uma exceção. E sou mesmo. Eu sou uma exceção mesmo. Mas eu não vou dizer isso. Minha conclusão é outra. Fala pra mim. O que você acha que tem mais? Profissionais com pouca resiliência ou empresários com pouca resiliência? Eu acho que profissionais com menos resiliência do que empresário, porque resiliência, ele é algo que se o empreendedor não tiver, ele nem consegue empreender. Porque no final do dia é o seguinte, eu acabei de te dar um dado do Sebrae e eu mostrei para a moça que estava aqui, que 70% dos empresários brasileiros, em média, vivem com 2 salários. Você concorda que viver com 2 salários é muito difícil? Tá, mas... Nesse ponto aqui, eu até discordo um pouco com o patrão pelo seguinte, realmente é difícil a gente mensurar quem que tem mais resiliência, né? Mas uma coisa interessante que ele fala é o seguinte, realmente, se o empreendedor não tiver resiliência, ele nem começa. No primeiro obstáculo ele já para. Se a gente for tirar por essa análise, cara, ele tá certo. Realmente todos os empresários que estão por aí, os empreendedores, cara, eles passaram por muita coisa braba. Eles tiveram que sofrer muito. Passaram por muitas coisas que eles tiveram que absorver e, cara, baixar a cabeça e lutar e ir atrás, cair, levantar e ir de novo. Então, realmente, se a gente for por essa análise, realmente tem mais, né, pela proporção, todos os empresários precisam ser muito resilientes. Porém, se a gente pegar também na parte dos empregados, o empregado em si, cara, principalmente no Brasil, a gente tem que ser muito resiliente. Para ti realmente, muitas vezes, ficar num trabalho ganhando um salário mínimo, tá? Trabalhando 8, 9, 10 horas por dia e no final de semana, muitas vezes, tem que fazer bicos para te ter uma vida... Não vou nem dizer, muitas vezes tem pessoas que não têm nenhuma vida digna. Cara, o empregado realmente ele tem que ser muito resiliente, porque senão não existia empregados, né?
Tava todo mundo aí deitado esperando morrer. Então, cara, é difícil tratar nessa parte de resiliência em si. Eu acho que tanto os empresários quanto os empregados, cara, ambos têm uma resiliência muito boa. Mas uma outra análise que a gente pode fazer é em relação às gerações. As gerações que estão vindo agora, elas têm menos resiliência do que as gerações passadas. São pessoas realmente diferentes. O mundo é diferente. E isso eu vejo que é uma coisa muito ruim para essas gerações novas, né? Muitas vezes, nós no passado, a gente passou por algumas dificuldades e muitas vezes a gente pensa, não, pô, eu não quero que o meu filho passe por essa mesma dificuldade que eu passei. Só que muitas vezes tu tá privando o teu filho ou a pessoa que tu tá, de repente, desenvolvendo para realmente passar por algumas coisas para essa pessoa realmente ter uma carga emocional ou ter experiências que vão trazer benefícios para elas no futuro. Então, realmente, a resiliência, comparando gerações, eu consigo perceber que tem um gap muito grande aí e eu acho que essa próxima geração ela vai sofrer muito com isso, até conseguir amadurecer de verdade. O quinto tema é: demitir é te fazer um favor. Quem diz por que você discorda? Porque há 11 meses atrás eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Porque muita gente também é demitida quando tá grávida, porque eles acham que a gente não vai fazer o nosso trabalho perfeitamente como fazia antes de estar grávida. Isso é crime, para começar. Pegando esse caso aqui, pessoal, né? Essa pessoa ela foi demitida porque ela estava grávida. E como ele falou aqui, isso não pode, a pessoa tem o direito. Então, que favor que teve aqui para essa pessoa? Não teve favor nenhum. E uma outra questão, essa parte de fazer um favor, ela é uma questão muito importante pelo seguinte: tem muitas pessoas que são demitidas injustamente. E principalmente em casos onde a gente consegue perceber que existem más lideranças, que muitas vezes realmente prezam por uma pessoa de repente que é mais próxima ou de tentar favorecer um conhecido ou alguma coisa assim e acabam realmente demitindo uma pessoa injustamente. Então realmente existem casos que as pessoas são demitidas e que isso não é um favor, são demitidas injustamente. E para falar um pouco melhor sobre demitir é te fazer um favor, eu vou trazer um exemplo meu. Como eu comentei antes, eu trabalhava em um trabalho que eu fazia muitas horas extras e eu achava que eu não era reconhecido e nem valorizado como eu deveria ser ou como outras pessoas eram naquela época. E por causa do meu comportamento, né, enfim, eu acabei sendo demitido. Naquele primeiro momento, eu achei que eu fui muito injustiçado. E depois de algum tempo, então, eu comecei a perceber, eu comecei a fazer reflexões, o que tinha acontecido. E independente que a pessoa que era acima de mim, meu supervisor, era ruim naquela época, foi muito mais culpa minha que realmente culpa da empresa da demissão. Se eu soubesse como lidar com um má gestor, eu teria feito coisas para mim continuar na empresa e de repente ir por algum outro caminho, ou eu poderia ter procurado uma outra empresa que iria me valorizar melhor do que essa empresa que eu estava. Mas realmente sim, me fez um favor muito grande, mas eu não consegui perceber no momento. Eu consegui perceber depois de algum tempo, onde eu já estava fazendo reflexões, estava buscando conhecimento sobre as coisas. Meu curso Ser Antes do Ter, os 3 pilares da prosperidade, eu falo muito sobre isso, sobre essa autorreflexão, sobre se conhecer de verdade, sobre como lidar com as outras pessoas, que muitas vezes a gente vai pegar lideranças ruins nas empresas e a gente vai ter que saber como lidar com essas pessoas. Não esperem que todas as lideranças sejam boas ou que todos os empresários sejam bons, não. Nós temos que saber como lidar com essas pessoas, porque se a gente ficar sempre à mercê dos outros, a gente não consegue ir para frente. Então tu tem que se especializar. Tu tem que buscar conhecimento para te saber como lidar com as adversidades que vão aparecer na tua vida. Então eu te convido a dar uma olhada no link que eu deixei aqui na bio, que é um curso excelente que vai te ajudar muito, não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal e na tua vida financeira. Então, dando continuidade aqui, o vídeo praticamente ele chegou ao final, tem mais algumas pessoas que comentam, mas a gente já abordou todos os pontos principais aqui do debate. E foi um debate muito bacana e eu aconselho vocês novamente, assistam todo o vídeo, porque aqui a gente está fazendo uma análise, né? A gente está discutindo em cima das discussões que tiveram ali. E um ponto interessante que a gente pode analisar no vídeo, vou dar uma dica para vocês, analisem a postura das pessoas nas discussões, né? Tanto no ponto de vista do patrão quanto no ponto de vista
dos demitidos. Tentem analisar a linguagem corporal, a forma de expressão, a ansiedade, o nervosismo nas pessoas, que isso são coisas que a gente passa todos os dias. Quando a gente passa por uma coisa que a gente não gosta, a nossa ansiedade, o nosso nervosismo, ele vem à tona. E se a gente não souber como controlar as nossas emoções, muitas vezes a gente perde discussões, perde argumentos, porque a gente não consegue estar com a nossa cabeça no foco exato. Então é muito importante a gente realmente se conhecer e saber trabalhar em momentos de estresse. Então, pessoal, deem uma olhada no meu curso que eu deixei o link aqui na descrição, que lá eu falo toda a parte pessoal, toda a parte profissional e toda a parte financeira, que são os 3 pilares da prosperidade, que vão te ajudar a lidar com todas as adversidades e atingir os objetivos que você está buscando. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like e deixa aí também seu comentário do que você achou sobre essa análise desse vídeo bem bacana que a gente acabou de ver aqui. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.